falar, a gente começa a falar. Já tá gravando? Mas eu tô só... Mas ele tava dando isso antes também. Bom, então no primeiro capítulo do Lean Startup, o Eric Rice vai falar um pouquinho sobre a cultura necessária para você ter uma startup. Mas é importante, antes da gente começar a falar sobre cultura, definir exatamente o que é isso que todo mundo fala que é a startup, tá? Então, uma startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos sob condições de extrema incerteza. A grande maioria delas começa sem nem mesmo ter um investimento inicial para funcionar, tá? Então, elas não têm processos bem definidos, algumas até nem equipe mesmo tem. Então, é importante a gente deixar claro que o diferencial da startup é justamente essas condições de extrema incerteza, em que elas vivem cotidianamente. Uma coisa que a gente vai bater muito aqui ao longo das aulas é sobre a questão do erro e do acerto. Então, o espaço para erro, ele cria o espaço para o acerto. O que quer dizer isso? Quer dizer que numa cultura de startup, o erro, ele não é uma coisa a se evitar, é uma coisa você ir atrás dele e ir atrás dele rapidamente. Você quer errar e quer errar rápido e quer errar quantas vezes for necessário até você chegar no caminho ideal para a ideia e para a solução desse problema. Então, o erro ele é esperado na startup. A base disso tudo é que empreender é resolver um problema. Então, não existe startup se não existe um problema. A startup ela sempre vai correr atrás de solucionar um problema do seu usuário final, do seu cliente, no caso. Mais para frente a gente vai ver também alguns fatores que caracterizam esse nosso cliente, no caso, nesse nosso usuário final, mas o empreendedor ele precisa ter em mente, então eu sugiro até que imprimam isso, que deixem isso bem claro, que preguem isso. Empreender nada mais é do que resolver um problema. Todas as maiores startups do mundo, que agora a maioria já são empresas, mas as startups de mais sucesso do mundo é porque solucionaram um problema real do seu usuário, tá? Então é importante a gente ter isso sempre em mente. Isso, né? O que nem a Mariana estava falando ali, o problema ele tem que vir do cliente, né? Nunca do empreendedor. E esse cliente final, o usuário, ele é seu chefe. Esse é um fato que é difícil para os empreendedores eles assimilarem. Porque, assim, muita gente, alguns empreendedores, eles já foram chefes a vida inteira, outros foram funcionários a vida inteira, outros já foram chefes, já foram funcionários. E na startup é um pouco diferente essa relação de chefe. Porque o chefe é o seu cliente final. Então, quem decide o que vai ter, o que não vai ter, o que vai mudar, não é você, empreendedor, dono do negócio. Não é. Que fique bem claro. O chefe é o cliente final. Ele que vai dizer o que faz e o que desfaz. Aliás, ele também seta a velocidade com que sua startup vai para frente, né? Então, o cliente final ele é responsável por absolutamente tudo dentro da startup. Seguindo nessa mesma linha de raciocínio, a ideia, ela não vale absolutamente nada, tá? A única coisa que vale realmente dentro do mundo das startups é a execução. Então, não adianta você olhar para uma pessoa e falar assim, eu tive uma ideia. A ideia ela sempre vai parecer genial para o empreendedor. Mas a grande questão da startup é colocar essa ideia para funcionar da maneira mais barata e rápida possível, para que o próprio usuário diga se aquela ideia realmente vale ou não. Tá? Então, o que vale, no fundo, é a execução. Tá? Do contrário, não adianta nem executar. É verdade. Tanto que aquela frase batida que eles falam 90%, 10% de inspiração e 90% de transpiração, é batido, é clichê, mas é muito verdade aqui, que uma ideia, ela está no mundo das ideias, ela é ideal, né? Então ela é muito longe da vida real. A vida real, ela é muito diferente, as pessoas são muito diferentes e as necessidades são diferentes. Então, no mundo das ideias não vale nada, né? O que a gente está atrás aqui mesmo é a execução de você ir atrás e conseguir chegar o mais rápido possível em alguma coisa que seja sustentável para o negócio, que você faça um ciclo sustentável. O que é isso? Que você venda a ideia, que alguém compre a ideia e que isso faça o motor girar.
tá? Então isso a gente vai bater muito aqui nas aulas mais para frente. O jeito mais fácil de você achar usuários é executando o Minimum Viable Product, o MVP, ou em português o mínimo produto viável, né? Ele vai falar bastante disso no livro. E o que ele é? Ele pode ser chamado também de protótipo, né? Ele é o mínimo que o cliente vai olhar e vai entender o que o sistema faz e vai se identificar ou não com esse sistema muito antes de você desenvolver ele, de tal design final. Ele é muito antes disso. Mas a gente vai detalhar mais o MVP mais para frente. Então, e daí em seguida ele cita alguns problemas comuns que o autor observou antes de escrever o livro, né? Esses problemas comuns são comuns em muitas startups e a gente que está convivendo nesse meio, a gente vê esses erros ainda sendo cometidos e esses erros, eles provocam chega a ser uma baixa no crescimento do nosso país, né? Então, querendo ou não, ele causa um déficit na nossa economia. Essas ideias, elas não vão para frente. É dinheiro jogado literalmente no lixo, né? Então, a maioria das startups não resolvem um problema específico, né? Então, as startups que falham, elas simplesmente não resolvem um problema. Elas entram no mercado com uma solução que elas acham que é maravilhosa, mas na realidade para o usuário, quando chega no usuário final, o usuário não precisa daquilo, ele não vê necessidade, ele acha que é muito, e o usuário não usa, não compra, e daí as startups elas falem. Tá? A maior causa de falir a startup é não ter mercado. Isso é muito básico, e a gente vai tratar isso aqui mais para frente. Próximo. Essas startups que falham sem ter mercado, o que elas fazem? Elas constroem uma solução com base no famoso achismo delas mesmas e tentam fazer os usuários se adaptarem a essa solução que eles criaram. Então, isso é muito errado. Por quê? Porque ninguém vai ter o problema do jeito que você imaginou. Eles vão ter problemas do seu jeito. Cada pessoa tem problemas de seu jeito. O que você vai fazer é perguntar para essas pessoas quais são esses problemas delas e quando surgir um padrão, aí sim é um problema que merece ser solucionado, aí você vai trabalhar em cima. Quando você chega com uma solução pronta, as pessoas não querem essa solução. Ela veio da sua cabeça e não de uma necessidade real dessas pessoas. Então, é assim que funciona essa parte. E daí, como que a gente pode evitar essas coisas, esses problemas comuns que a gente citou anteriormente? O primeiro jeito de fazer isso, como a gente já disse antes, é perguntar para as pessoas, perguntar para os usuários, entender melhor como é que é o problema, validar o protótipo ou o mínimo produto viável. Então, perguntando, indo a campo e literalmente colocando a mão na massa, né? Então, você tem que arriscar um pouco nessa hora. É melhor o usuário te dizer não do que você perder o dinheiro que você investiu, né? Então, antes um não do que o dinheiro investido que vai ser jogado fora mais pra frente. Então, você precisa entender o problema antes para depois você pensar em uma solução. Né? O problema ele precisa ser entendido, ele precisa ser descoberto em primeiro lugar. Né? Ele tem que ser problemas que pessoas têm, problemas de verdade, para depois você tentar fazer uma solução. Né? Isso é muito normal na cultura japonesa, que eles ficam muito mais tempo planejando uma solução do que realmente colocando a mão na massa e fazendo. O autor ele usa muitos exemplos do toyotismo e de cultura industrial japonesa que a gente vai ver mais pra frente. E, principalmente, eu acho que esse é um elemento principal, que é descobrir o que o usuário quer. Você vai fazer isso perguntando para ele, mas ainda assim você precisa descobrir isso. E de que forma que a gente descobre isso? Então, durante os próximos capítulos, a gente vai ver várias formas de descobrir o que o usuário quer e como fazer a gente entender melhor o problema dele e a gente solucionar o problema dele, né? Então, esse é o primeiro fator ali. Uhum. A gente vai ser muito pregado aqui, né, que você precisa validar essas hipóteses, né? Não basta ter essa ideia, achar que é legal, né? Você tem que ir a campo, né? Ele fala o get out of the building, que é saia do prédio, que é justamente isso, coloca o pé na rua, tá? E vai validar essas hipóteses,
não só ter ela e fazer, porque sim, porque eu sei, mas porque alguém me disse isso, porque o meu chefe disse isso, né? E como a gente disse antes, quem que é meu chefe? É o usuário, é o cliente final. Então, isso aqui é uma coisa que aparece demais no livro, assim, ele está espalhado por todos os capítulos, todas as vezes. Ele fala que você tem que ir a campo, você tem que validar. A gente vai falar isso aqui várias vezes, vai ser chato até de tanto repetir, mas isso precisa entrar na cabeça do empreendedor. Você tem que validar com pessoas de verdade, você tem que ir a campo, você tem que mostrar, você tem que dar cara a tapa, você tem que dar o protótipo. A pessoa tem que olhar, a pessoa só entende olhando, né? Então, Bom, outras coisas que a gente pode, então, usar para caracterizar as grandes startups é que a maioria delas preza pela simplicidade. Então, como eu tenho um ciclo muito rápido, eu tento fazer as coisas da maneira mais simples possível. Fazer as coisas mais simples possível não significa que elas não funcionem, tá? Significa que elas funcionam de uma maneira mais simples, tá? Então, se eu não tenho um copo, eu posso usar uma garrafa. Serve para o mesmo fim. Se eu não tenho uma garrafa, eu posso usar um copo. Também serve para o mesmo fim, tomar água. Então, a ideia é você achar várias formas de solucionar o mesmo problema e usar a que for mais simples e mais rápida de finalizar, tá? Não significa que ela não vai funcionar. Significa apenas que ela é mais simples, ela é mais rápida, portanto, é mais difícil de você se apegar a ela, porque você tem uma consideração de que ela não está finalizada. Ela não está pronta, ela não está do jeito que você gostaria. Então, você usa a opinião do seu usuário para melhorar aquilo que é simples, tá? tá. Grandes startups, além disso, elas prezam por aprender rápido. Isso aqui também vai aparecer muito no livro, que é o aprender rápido, que é o falhar rápido, que é você fazer isso rapidamente. Rapidamente não quer dizer mal feito, quer dizer assertivo. E por assertivo, o que a gente quer dizer? A gente quer saber que aquilo é o que o usuário precisa, né? A gente precisa fazer rapidamente os protótipos e iterar, que a gente diz é um desse ciclo do MVP, né? Um ciclo que a gente diz quando você testa uma coisa, pega feedback, aprende com isso e faz uma modificação. Uma vez que você faz esse ciclo, você aprendeu, né? Você fez um ciclo e a gente quer aqui ensinar a fazer esse ciclo o mais rápido possível. Que quando você faz esse ciclo mais de uma vez, 2, 3, 4, aí você realmente vai chegar o mais perto possível do que é um problema de verdade e que vale a pena ser feito, que vai fazer o usuário se apaixonar pela sua solução. Bom, se não foi validado, não desenvolva. Tirem print dessa foto, imprimam essa foto, tatuem esse slide. Ele é muito, 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 muito importante. Se você quiser gastar dinheiro à toa, você desenvolve algo que não foi validado, aliás. Isso é um erro muito, desculpa, Mari. Esse é um erro muito, muito comum dos empreendedores. É muito comum isso. Não validou e já sai desenvolvendo. Essa é a cultura que a gente chama do fazismo aqui do Brasil, que o pessoal sai fazendo. Sai fazendo na louca e vê se dá certo, né? É o fazer para depois ver o que acontece, né, Mari? O problema não é tanto você executar. O problema é você executar da maneira ideal, a maneira que você pensou, e não a maneira que o usuário pediu. Isso aí. Então você executa o mínimo, o MVP. Você valida com o MVP. Você não desenvolve sua solução, você desenvolve seu MVP. Tá? Então é importante dizer que não adianta você querer começar uma indústria no 100% do funcionamento dela. Você vai começar por uma máquina, com um funcionário, para você testar, ver se aquilo dá certo, e a partir do momento que você vai crescendo, você vai melhorando conforme os problemas vão chegando e não antes, tá? Então, se você não quer gastar dinheiro à toa, e a gente sabe que é muito difícil a pessoa ter dinheiro para gastar assim numa solução que não sabe se vai dar certo ou não, é importante você validar. Do contrário, não adianta desenvolver. E no Brasil isso é muito comum. As pessoas não validam e desenvolvem. Aí o produto fica 2, 3 anos no desenvolvimento. Quando lança, se chega a lançar, poucos chegam a lançar. Se lança, eles
capengam e morrem no meio do caminho. Então é muito importante você saber que validando, você está economizando o seu tempo, o tempo de um programador, e o dinheiro que você vai colocar em cima disso. Então, tudo que, principalmente nessa parte da cultura, o que a gente está querendo pregar é que você use seu dinheiro de maneira assertiva. Se você quer fazer algo bom para o seu usuário, faça algo bom para o seu bolso. Faça com o mínimo. Então, isso a gente vai depois falar mais durante os capítulos, mas é muito importante que, se não foi validado, não adianta. Não desenvolve. Isso, só para fazer um adendo aqui, o desenvolva, que a gente chama, é transformar em código. É fazer de verdade, é chamar um programador para transformar aquela tela, né, em um código. Tá? Isso que a gente diz por desenvolva. Isso. Tá. Então, assim, as pessoas, como eu estava dizendo, elas só entendem usando. Se você conta uma história que você vai fazer um aplicativo de academia que vai fazer isso, isso e aquilo, a pessoa fala, ah, tá, bacana, mas ela não entendeu qual que é a tua proposta. Uma vez que você chega e dá na mão dela um protótipo, o que é um protótipo? O protótipo é um boneco, digamos assim, um meio de você usar sem estar pronto. Pode ser de papel, pode ser telas, né, em um formatinho retangular de uma tela com coisa escrita à mão ali. Pode ser protótipos virtuais, né, que eles ficam muito parecidos com uma coisa final até. E isso serve para você dar na mão das pessoas. As pessoas acham que é uma coisa pronta já, dependendo da qualidade. E elas vão usar, e daí quando ela usa, o famoso ver com as mãos, quando a pessoa vê com as mãos o que está acontecendo ali, ela vai entender o que você propôs e ela vai ver se isso faz sentido na vida dela. Mas ela precisa usar, ela precisa pegar. Para isso a gente tem uma coisa chamada protótipo, MVP, que é o que a gente estava falando ali agorinha, que a gente vai detalhar também mais para frente. Bom, o importante a gente vai falar mais tarde sobre o ciclo, né? O ciclo de feedback. É importante você repetir isso, repetir a validação, até que você encontre um modelo de negócio sustentável. O que é esse modelo de negócio sustentável? Nada mais é do que o seu lucro ser maior do que a sua despesa. Então, no momento que você começa a pagar a sua operação e tirar um lucro, você tem um modelo de negócio sustentável. Importante dizer que o modelo de negócio só é sustentável se ele se mantém assim. E para se manter assim, você precisa ainda assim repetir o ciclo. Então, na realidade, o ciclo ele vai se repetir eternamente. Você precisa continuar inovando. À medida que os problemas vão acontecendo, você precisa continuar solucionando esses problemas. E não adianta, mais tarde a gente vai ver sobre pivotar, não adianta insistir num modelo de negócio que não é sustentável. E dá para descobrir se ele não é sustentável de uma maneira muito rápida. E isso também a gente vai descrever mais para frente durante o curso, tá? Então, só confirmando aqui também, o maior ativo de uma startup são as pessoas. Você empreendedor, vai lidar com muitas pessoas. Quem são essas pessoas? São os teus usuários, são os teus investidores, são os teus empregados, né, os teus funcionários. Eles são o maior ativo de uma startup. São eles que importam dentro da startup e são eles que vão dizer para que lado ir, né, no caso dos clientes, que vão te ajudar a remar para esse lado que você está indo, que são, no caso, os teus funcionários, e são as pessoas que vão ali bancar, né, tudo isso. Sim. Que são os investidores, né, os project owners. Então, essas pessoas são o maior ativo de uma startup. É importante também dizer que, para o empreendedor, lidar com pessoas é uma habilidade crucial. Então, se você quer ser empreendedor, a gente sugere que você aprenda a lidar com pessoas. Ah, mas como que a gente faz isso? A gente pode ir em eventos que ensinam isso, talvez fazer um coach que te ajude nesse sentido. Mas é crucial, não existe startup sem pessoas e você só aprende a lidar com elas estudando, tá? Então é muito importante, se você quer ser empreendedor, você precisa aprender a lidar com as pessoas. Existem algumas ferramentas para isso
Existem algumas técnicas para isso, inclusive a gente vai falar de uma um pouco mais para frente, mas é importante que você leve isso como uma lei, tá? Então você precisa saber lidar com pessoas. Do contrário, não adianta empreender, porque você não vai saber lidar com o teu usuário, você não vai saber lidar com a tua equipe, e você precisa ser não maleável, flexível. Tá? Você precisa ser flexível em vários aspectos. Articulado. Articulado, exatamente. Então, o empreendedor, ele precisa disso, tá? Bom, nosso ciclo, então, ele se resume em errar rápido, fazer melhor. A gente já veio falando disso em alguns dos slides, mas é importante a gente prestar atenção. E a gente vai entrar em cada um desses aspectos durante todo o curso, tá? Então, a gente constrói, a gente mede e a gente aprende. E depois a gente repete. E repete, e repete, e repete. É importante dizer que é sempre pouco a pouco. É só um pedacinho que você vai construir, medir e aprender. Mais um pedacinho, mais um pedacinho. Sempre tendo certeza que cada pedacinho é um pedacinho perfeito. Um pedaço que alguém quer, né? Eu acho que um bom exemplo até disso é quando a criança aprende a andar. A criança não sabe andar. O que ela faz? Ela endireita a coluna. Talvez ela caia no processo. Ela vai aprender com aquilo. E daí ela vai endireitar um pouco mais a coluna. Aí talvez ela caia de novo. Mas na terceira vez, ela levanta. Talvez ela até tente dar um passo, mas daí ela vai andar meio torto. E ela vai aprender com isso. Então, é nesse sentido que a gente fala. Então, você vai devagarinho fazendo pequenas alterações para que você consiga parar em pé e daí sim dar o passo. Não existe dar o passo sem parar em pé, tá? Então, é importante, depois a gente vai falar sobre isso também, mas dividir o seu desenvolvimento para que você endireite a sua coluna e ande, tá? E não o contrário. Então, sempre pensar dessa maneira.